Oi, meu nome é Maria Eduarda, eu vou falar um pouco sobre a oficina para estudantes universitários, sobre como lidar com a ansiedade no ambiente acadêmico. A oficina foi realizada pelo Laboratório de Relações Interpessoais e Contextos Educativos. Os autores da oficina são Rodrigo Gabrig Fonseca, Paulo Roberto Soares da Silva Alves, Maria Eduarda de Melo Jardim, Daniele Pierre Procópio da Rocha, César Augusto Cobelo de Medeiros e Adriana Benevide Soares, que é a coordenadora do laboratório. A oficina tinha como objetivo oferecer aos estudantes universitários estratégias de enfrentamento da ansiedade e analisar os níveis de ansiedade antes e depois dessa oficina. A oficina ela aconteceu totalmente online, então ela foi dividida em 5 encontros e todos aconteceram pela plataforma do Google Meet. Todos os encontros eles tinham uma organização estrutural pré-definida. Então eles aconteciam com momentos de psicoeducação, né, que era uma revisão da literatura, majoritariamente cognitivo-comportamental. Fazíamos rodas de conversa para incitar a discussão entre os participantes e também momentos de atividades práticas, de simulação de atividades ansiogênicas ou compartilhamento de experiências de situações já vividas. Participaram da oficina 8 estudantes da UERJ, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sendo 5 do curso de Psicologia e 3 do curso de Enfermagem. Todos os estudantes estavam entre o 3º e 8º período. Todos os participantes responderam à escala de ansiedade de Jung antes e depois de participarem da oficina, e todos os estudantes mencionados aqui também concordaram com o termo de consentimento livre esclarecido. Então a gente fala um pouco de ansiedade no início da oficina. O conceito de ansiedade é um termo para diversos sintomas que causam apreensão ou preocupação, que geralmente acontecem em situações do dia a dia que nos gerem sentimento de medo, né, ou ameaça. No ambiente acadêmico, geralmente acontece diante de situações difíceis, como lidar com professores ou vésperas de exames. Então, a gente também na oficina também fez uma distinção entre o conceito de ansiedade e uma distinção entre o conceito de ansiedade e de estresse, e também fizemos uma distinção entre ansiedade traço e ansiedade estado. Então, na primeira sessão, a gente falou um pouquinho sobre a socialização entre pares, socialização entre colegas. Então, apresentamos uma revisão da literatura sobre o assunto e falamos de assertividade também, né? Na roda de conversa, nós questionamos se os participantes já tinham passado por essa situação, né? E, como atividade prática, fizemos atividade de cara a cara, que é uma atividade com o objetivo de demonstrar que, às vezes, outras pessoas têm informações que vão ser benéficas pra gente. Então, na sessão 2, a gente falou um pouco sobre lidar com autoridades, então lidar com professores, funcionários. A psicoeducação foi em cima das distorções cognitivas e da efetividade dos objetivos, além de falar um pouquinho de reputação. E fizemos uma roda de conversa questionando quais eram as dificuldades ao lidar com a autoridade. E também fizemos atividades práticas, né, usando as técnicas de descatastrofização e uma simulação de efetividade nos objetivos. Na terceira sessão, falamos de exposição oral, então falamos sobre o funcionamento da ansiedade, dos pensamentos intrusivos, questionamos como reagir, né, quando é necessário falar em público, e como atividade prática nós fizemos uma exposição de estratégias para serem usadas antes ou durante apresentações orais. Na quarta sessão, o tema foi a ansiedade anti-exames, então ansiedade antes de avaliações. Falamos da ansiedade dentro de um contexto evolutivo. A roda de conversa aconteceu em cima de exposição de pesquisas sobre ansiedade que contrapõem o senso comum. E a atividade prática foi uma atividade de mindfulness, né, da atenção plena, que é um estado onde treinamos qualidade de atenção e de autocompaixão diante de experiências difíceis e desafiadoras. Na última sessão, trabalhamos 4 tópicos menos recorrentes na literatura. Então, nós falamos de distanciamento da família, dúvidas em relação ao curso, questões socioeconômicas e falamos um pouquinho também sobre pressões externas, como pressões dos pais ou pressão social. Nos resultados, os participantes, de maneira geral, apresentaram falas que apontavam identificação com as situações que eram comentadas. Então, as falas elas aconteciam no sentido de perceber que outras pessoas também estavam passavam por situações ansiogênicas semelhantes e compartilhamento de experiências da adoção de algumas técnicas, né, como relaxamento progressivo ou técnicas de assertividade. Nós temos um gráfico que aponta para... a barrinha amarela aponta para os níveis de ansiedade, né, apontados na escala antes da oficina, e a laranja depois da oficina. Então, a gente vê uma queda em geral, né, nos níveis de ansiedade, exceto pelo participante 8. Esse segundo gráfico é o segundo gráfico com os mesmos dados, só que um gráfico de linhas. Então, de maneira geral, a gente vê também que teve uma queda geral nos níveis de ansiedade de acordo com a escala. E, de maneira geral, como considerações finais, a gente pode concluir que os participantes eles apontaram uma grande identificação com as situações expostas, tanto pelos outros participantes quanto pela organização, além da adesão das técnicas aprendidas. Então, nós podemos entender, de maneira geral, que os participantes apresentaram uma melhor superação e identificação do desencadeamento da ansiedade. É isso.